Indo à questão, bom dia, caríssimo Atier, doutor. Vou tratar a situação um pouco mais fora do campo da criminalidade absoluta, apesar de também ter relação, porque ontem o TSE aprovou medidas que visam agilizar a exclusão de publicações de mentiras, né, e ataques nas redes sociais. Tem dois pontos que chamaram a atenção. Um, gerou reclamações já de plataformas das redes sociais, que são aquelas multas altas de 100 a 150 mil reais para a plataforma que não exclui o conteúdo em até 2 horas, e se não chegou a terceira hora, se não for excluído, mais multa. Então, por hora, eles vão dando novas multas. Esse aí já gerou reclamações por parte de representantes dessas empresas do oligopólio da tecnologia, que não disseram quem são. Em matéria, a Metrópolis preferiram esconder a identidade, mas reclamaram. E o outro ponto que chama mais atenção do ponto de vista jurídico, que é o TSE decidindo que pode tomar decisões sem ouvir o Ministério Público Eleitoral. Como você considerou essa questão? Com destaque para a segunda, né, que tem mais relação com a situação judicial mesmo. A primeira coisa que é muito importante, eu tenho ouvido aí alguns juristas falarem que isso daí não é admissível, porque se trata de uma função jurisdicional, que primeiro precisa haver a provocação e precisa ver direito de defesa, assim por diante. Então eu vou fazer um esclarecimento para mostrar que essa visão é uma visão errada e ultrapassada, que não está enxergando o que significa o direito eleitoral e não está enxergando, sobretudo, o que significa a função que os tribunais e os juízes eleitorais têm no Brasil. Primeira coisa, Rafa, que é muito importante todo mundo ter claro, o Tribunal Superior Eleitoral, como os tribunais regionais e os juízes eleitorais, eles não exercem apenas uma função jurisdicional, quer dizer, de julgar. Não é isso, não é apenas essa função. Aliás, essa também não é a principal função deles. A função principal dos tribunais é a de administrar o processo eleitoral. É uma função administrativa. Nesse sentido, é interessante até, a própria lei fala que o tribunal até tem função consultiva. Ou seja, o tribunal não funciona apenas como um tribunal judicial. Ele é um tribunal de administração, ele é um órgão de administração e um órgão consultivo. Nessa atividade de administração, a função fundamental já está posta na Constituição e está posta no Código Eleitoral e em todas as normativas eleitorais, sem nenhuma sombra de dúvida. Ele tem que zelar para que a eleição se processe da forma mais correta e justa possível, portanto, mais de acordo com a lei. Então, tomar atitudes de ofício não está errado. Pelo contrário, isso é uma função do tribunal, uma função constitucional do tribunal. Não tem nada de errado, ele não precisa ouvir ninguém, não precisa da provocação do tribunal, não precisa da provocação das pessoas que se sentem prejudicadas. Porque o administrador, como é o caso do tribunal, ele age espontaneamente, de ofício. Quando ele vê uma ilegalidade, ele está obrigado a atuar. E nesses casos todos, vamos agora deixar muito claro, o que está vendo é que foi construída uma máquina para minar a validade da eleição. Esses sites clandestinos ou não, que recebem inclusive verba governamental, significa eles recebem auxílio de dinheiro que é público, eles não estão fazendo atividade jornalística, eles estão somente produzindo fake news, estão produzindo material para minar a validade da campanha. Tudo que eles fazem é produzir mentira, tudo que eles fazem é produzir violência, é fazer com que os fatos sejam desvirtuados. Eles estão voltados num projeto da extrema-direita internacional, extrema-direita brasileira, para terminar com a política. O projeto deles é chegar a uma ditadura a partir da mentira. A gente não pode esquecer, Rafa e Fábio, que também nos regimes lá do século XX, da extrema-direita, nazismo, nacionalsocialismo e fascismo, eles também chegaram ao poder por meio de eleições e cometendo fraudes para enganar o povo. Né? Então, isso é extremamente importante. Tudo isso é um processo muito bem planejado, muito bem organizado para acabar com a política brasileira. Então, agora eles vêm dizer o seguinte, não, que eles estão tendo o direito de liberdade de expressão minado. Não existe isso. A liberdade de expressão é aquilo que está na Constituição. A pessoa tem liberdade de expressão
quando ela segue as normas constitucionais. Se ela não segue, ela não merece estar no espaço público da internet, da televisão, da mídia, seja lá onde for. Essa pessoa tem que ser excluída. E o tribunal tem que agir imediatamente. Nós estamos hoje, já no século XXI, a capacidade dessas máquinas produzirem mentiras e transmitirem isso para todos os lugares é extraordinária. Como é que essas pessoas, esses juristas tradicionais que falam de liberdade de expressão, essas pessoas que dizem, não, é preciso direito de defesa, como é que elas acham que deve agir um órgão administrativo, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para afastar todas essa onda de mentiras, esse ataque, essas bombas de mentiras, que trata de uma guerra. É uma máquina antijurídica, uma máquina anticonstitucional, uma máquina antidemocracia, antipolítica. Eles querem acabar com a eleição. E eles já obtiveram resultado. Vamos deixar muito claro isso. Por que eles obtiveram resultado? Porque o tribunal não consegue, é impossível na organização administrativa brasileira você conseguir seguir a tecnologia que é usada por essas máquinas para minar o processo político. O resultado que eles já conseguiram foi na eleição de 2018. Eu insisto nisso. Aquela eleição foi minada por esse processo de utilização do espaço público para colocar essas fake news. E no primeiro turno, para mim, é evidente, Rafa, e é evidente, Fábio, houve isso também, porque é impossível você acreditar que determinadas figuras que não fizeram nada no poder, no governo federal, foram ministros, ministras, pelo contrário, agiram contra a lei, contra a Constituição, e vieram a ser eleitas. Não é? Inclusive, ex-membros do judiciário que participaram do governo e vieram a ser eleitos. Ora, essas pessoas somente podem ter sido eleitas, com toda certeza, eu não tenho dúvida disso, porque houve uma fraude no sistema eleitoral, uma fraude no sistema de informação do direito eleitoral. Não nas urnas, mas no sistema de informação. E isso o Ministério Público vai ter que investigar, não é? Isso ele vai ter que investigar, vai ter que ver de onde veio o dinheiro, como foram distribuídas as notícias dessas figuras específicas, não é? Que foram eleitas, de onde vieram essas informações, como elas foram financiadas, para impugnar em seguida essas candidaturas e eles deixarem de ser as pessoas eleitas para o Senado, para a Câmara e assim por diante. Porque eu tenho certeza que isso tudo minou. Isso tudo é abuso de poder econômico, isso é abuso do poder de informação, isso, na verdade, é uma grande invasão ao espaço público, que é o espaço público da liberdade de expressão, e se faz contra a lei. Então, o Tribunal Superior Eleitoral fez bem ontem? Fez muito bem, Rafa, fez muito bem, Fábio. Por quê? Porque ele precisa dar resposta automática. E isso ele fez utilizando aquilo que é uma função dele, que é uma função administrativa, de fazer com que o processo eleitoral seja um processo eleitoral limpo. Um processo eleitoral em que o povo, de verdade, manifeste a sua vontade e não seja manipulado. Então, eu estou lutando contra essa manipulação, que é muito grave e que está acabando com a democracia brasileira.